Meus amiguinhos, bem-vindos a mais um Pipocando de Quarentena. Estamos aí em casa, ficando maluco. Mas que porra é essa, hein? Olha, gente, diferente do Bruno Bock, que envelhece muito bem, cada ano que passa ele fica mais novo, A cada ano que a gente vai passa. falar aqui do contrário. Efeitos em computação gráfica que envelheceram mal, que na época até eram bacanas, mas que agora quando você assiste você fala, ok, isso aí deve ser um pouco velho. Gente, antes de começar a lista, eu quero fazer uma rápida consideração aqui, tá? De nenhuma forma nós estamos diminuindo o valor dessas obras na época que elas saíram. Inclusive, isso já tá aqui durante a lista, a gente vai falar sobre isso. A ideia é só mostrar que alguns filmes, quando os anos passam, eles ainda parecem modernos. E outros filmes, até às vezes por serem mais ousados, aquela computação gráfica que foi usada, dá pra você perceber que ela tem mais idade. É só isso, tá bom? Eu achava o clipe do Red Hot, que era inspirado meio em Crazy Tô Taxi. ligado. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, o dia que o videogame chegar nisso, cara, dá uma olhada como é aquilo. Bom, Toy Story mudou o cenário do cinema ao ser o primeiro longa completamente animado em computação gráfica que foi lançado, criando ali uma legião de fãs por várias gerações e com certeza é um dos filmes mais importantes das animações. Até GTA já passou de Toy Story 1, ó. You picked the wrong house, fool! Hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill! E apesar do grande impacto que a animação teve, a verdade é que os efeitos foram realmente sensacionais para aquela época. Mas infelizmente eles não envelheceram bem. E aí tem uma questão, é que como o Toy Story tem outras versões, você vai sempre lembrando na sua mente do Toy Story anterior e nunca se recordando de quão era ruim a renderização do primeiro. Um dos pontos que não decepcionaram tanto foram os bonecos, e mesmo com um buraco gigante de qualidade entre o primeiro e o último filme, eles ainda são bem convincentes. Ah, que isso? São de plástico. Bom, mas não dá pra falar a mesma coisa em relação aos humanos, né? Com aquela aparência tenebrosos, aquele olho de Barbie do Andy, ou do Sid, né? E o cachorro que parecia que tinha problemas. Ou então, como a própria movimentação dos personagens ficou robótica, perdendo toda a sutileza e dando quase pra ver uma mão invisível ali mexendo as articulações. Tem que lembrar que fazem 25 anos desde o primeiro Toy Story. E o trabalho foi excelente, até porque ninguém sabia o que estava fazendo, como confessou o chefão da Pixar. O quê? Do que você está falando? A questão também tem ali a ver com o nível tecnológico, como dá pra ver no último filme, em que até os detalhes de envelhecimento dos brinquedos foram destacados, então você consegue ver, tipo, o encardido dos bonecos, é uma coisa absurda. Haha, foi mesmo incrível! Cala a boca! Matrix é outro filme que chamou a atenção pelo belo uso de efeitos especiais, sendo muito importante na época do lançamento. O problema é que, assim como muitas coisas lá dos anos 2000, a computação gráfica não envelheceu muito bem e uma das lutas mais épicas dessa franquia acabou virando motivo de piada na internet depois. What if I can't? É verdade, na cena, o Neo tá enfrentando aí o agente Smith e a batalha começa com efeitos mais práticos e uma coreografia de luta bem elaborada no estilo mano a mano. O problema é que o vilão resolve criar cópias de si mesmo e enviar um exército contra o protagonista, fazendo ele rodopiar pelo ar e meter o louco chutando os caras. É uma cena interessante, assim, do ponto de vista conceitual. Thank you. A partir daí a coisa muda, o Neo fica claramente com a aparência de um bonecão, lembrando bastante alguns videogames. A franquia revolucionou com um efeito conhecido como Bullet Time, em que a equipe coloca câmeras ao redor do ator, capturando as imagens de ângulos diferentes e aí montando, né, aquela coisa e completando com computação gráfica. Bom, o problema é que a técnica, ela tem um tipo de slow motion, né, rola um slow motion, que deixa a cena ainda mais emocionante, mas atualmente só faz o público perceber a qualidade dos modelos 3D e daquela balinha. Okay, you have some skill. É difícil falar de um filme, né, galera, como Harry Potter e a Pedra Filosofal, ainda mais estando do lado aqui do Rolandinho, já que ele tem um lugar especial nos nossos corações, né? Mas infelizmente, por mais incrível que essa história seja, algumas cenas não envelheceram bem e aí com o passar dos anos elas perderam parte da magia, infelizmente. É, um bom exemplo é quando a Hermione é atacada pelo Trasgo no banheiro feminino e os meninos correm pra ajudar, resultando aí num CGI bem duvidoso. O quê? Estão fazendo no meu pântano!
começar, assim que a menina se esconde, a criatura destrói tudo por onde ela passa, ela dá aquela marretada nas baias lá do banheiro, e já dá pra perceber o problema com o render, que digitaliza a madeira de um jeito muito esquisito. Mas o ponto alto da tosqueira fica mesmo pro Harry se equilibrando nas costas do bichão, deixando claro o momento que o Daniel Radcliffe é substituído por sua versão videogame 16 bits. O garoto ganha aquele ar velho de boneco, assim como acontece lá em Matrix, mas aqui ao menos a equipe não colocou um slow motion, o que deixa a coisa mais sutil, né? Você não fica vendo tão... assim, é mais rápida a cena, né? Então você não percebe tanto. Independente disso, não tem como simplesmente desprezar a cena, já que narrativamente ela é muito importante, tendo concretizado a amizade do trio. E mesmo existindo um efeito bizarro aqui ou ali, tipo o Voldemort e Michel Temer, por exemplo, o trabalho técnico desse filme teve uma contribuição enorme pro cinema, principalmente o cinema de fantasia. Bem que eu pedi uma pastilha. Bom, falando em importância, Tron foi um filme que foi divisor de água para a história do cinema, sendo o primeiro longa a arriscar e brincar com computação gráfica ainda nos anos 80. Esse foi, eu lembro que para mim, um choque quando eu fui ver o Tron original. Eu lembro de ouvir falar de que Tron era realmente algo incrível na época, mas quando eu fui assistir, cara, é tosco num nível que é inexplicável, cara. Forget it, Mr. High and Mighty Master Control! Não tem como negar que a competência da equipe que conseguiu criar todo um universo tecnológico e fantástico, quando tudo isso ainda era uma loucura no mundo real, é muito grande. Mas esse filme ele não teve o sucesso que merecia, infelizmente. Claramente ele perdeu todo aquele toque criativo ao longo dos anos por ficar extremamente datado. Isso acontece quando um filme ele é muito baseado em uma técnica, e aí depois, se ele não é muito bom, ele só é um filme de técnica, de alguma técnica nova que criaram, ele vai ficando velho, ele vai perdendo toda a magia dele, porque a grande sacada era a técnica dele, só que a técnica... Uma merda! Bom, pra começar, as cenas que antes pareciam assim um grande avanço tecnológico, atualmente elas estão mais pra uma demo de um jogo antigo de computador, tipo aqueles joguinhos de DOS, sabe? Misturado com live action, é mais ou menos isso. Um dos pontos trágicos é a caracterização dos personagens, pois tem uma diferença muito grande entre o cenário e os atores por causa da iluminação das camadas, não era tão fácil fazer isso na época. E pra piorar, os objetos copiam formas geométricas básicas e eles costumam se movimentar em linhas retas, já que a tecnologia não podia ir muito longe naquela época nesse sentido. Mas assim, a gente não dá pra negar, o Rolandinho, que foi muito importante o Tron pra história da computação gráfica, afinal, o jeito que ele inovou foi importante, essa ousadia, porque trouxe aí novos padrões e o cenário atual é muito inspirado em tudo que aconteceu, né? Yeah, that's great. Actuarial program, nice. O Expresso Polar ficou conhecido por ser uma das primeiras produções a usar captura de movimento para criar seus personagens fantásticos. E apesar de todo o bom trabalho, é impossível um processo tão inovador e antigo continuar incrível hoje em dia, sendo essa uma das grandes maldições das pessoas que são muito inovadoras, porque elas estão à frente do seu tempo, fazem coisas que depois acabam ficando datadas, é normal. Ao longo dos anos, o público percebeu a diferença tecnológica do filme em relação aos novos lançamentos, a começar aí pelos modelos 3D que parecem super falsos. If I were you, I would think about climbing on board. Bom, e além disso, o fato dos adultos terem interpretado crianças ficou muito mais óbvio atualmente, porque os corpos parecem desproporcionais ao rosto daquelas pessoas adultas. Outro ponto negativo ficou para os detalhes nos desenhos, desde os cenários que não tiveram a atenção necessária, até expressões faciais que ficaram meio mecânicas. Olha a cara desses filha da puta, na moral, olha lá, olha lá, olha lá. E como o filme chegou a entrar no Guinness como o primeiro longa completamente digital, fica muito difícil ter alguma cena mais sutil, mas não deve estragar a experiência ao rever ele hoje em dia. Tipo assim, é um filme interessante, legal, mas você percebe as tosqueiras. Young man, is that what happened? Star Wars Ameaça Fantasma foi um dos filmes mais aguardados da franquia por trazer de volta aquele universo fantástico depois de tantos anos. E a produção ela veio recheada de novidades, com novos personagens e o uso inovador de efeitos especiais que iam desde cenas de luta até os designs de personagens. Hoje em dia, a gente que gosta, né, a gente queria muito que eles continuassem usando os efeitos práticos que eles usaram nos primeiros, porque é muito legal, tem um valor muito bacana se eu olhar o jeito que eles davam conta, né, de fazer aquelas coisas. E poxa, esses filmes, bom, vamos aí, vamos prosseguindo. Don't touch anything.
Que coisa horrorosa! Mas os anos foram se passando, o visual acabou ficando datado, a começar aí pelos sabres de luz, que se comparados ao da nova trilogia, parecem aí um negocinho de balada, aquele de iluminar assim que você quebra. Isso porque a diferença de iluminação entre as dimensões é muito grosseira. Além de ficar perceptível que os objetos não estão realmente na mão dos atores, por serem computação gráfica, estão descolados da imagem. Outro ponto negativo ficou pros droids e a raça do Jar Jar, que parecem fazer parte de um mundo animado. Provando aqui, o Jorginho fez uma escolha ruim em não colocar protótipos físicos. Jar Jar is the key to all this. If we get Jar Jar working, because he's a funnier character than we've ever had in any of the movies before. Isso sem contar o próprio cenário e as naves espaciais que deixam muito a desejar atualmente. Elas aparentam realmente ser de um videogame de gerações passadas, mas de novo, na época foi assim uma coisa chocante. Mesmo com esses pontos negativos, é importante a gente lembrar o quão visionário o filme foi pra época, principalmente ao arriscar entregar uma franquia dessas quase toda digital. E a equipe se dedicou muito ao projeto, dividindo as áreas de atuação como cenas de luta, personagens, além de criar novas tecnologias pros filmes. Então, coisas que foram criadas para esses Star Wars foram usados depois durante muitos anos e foram aprimorados. Your point is well seen. Jumanji encantou uma geração de fãs com uma história autoral e mágica que sem os efeitos especiais não teria a mesma graça. Bom, o filme ele foi inovador em vários aspectos, principalmente por se juntar com a ILM, que é a empresa lá do Spielberg, né, que é responsável pela maioria dos efeitos especiais da época, como Jurassic Park e muitos outros. A empresa criou várias tecnologias diferentes pro filme e uma delas é um software que chama iSculpt, que produzia expressões digitais e humanizadas pros animais. Eles ainda puderam dar um detalhamento maior ao cabelo dos macacos, num trabalho que era único para aquela época, deixando os personagens muito mais realistas. Mas infelizmente nem mesmo isso foi suficiente pra livrar o filme de soar fake em alguns aspectos, sendo que os próprios macaquinhos parecem bonecos. É importante a gente também lembrar, né, cara, que os animais só ficaram realistas, na minha opinião, ontem, no último Rei Leão, no Mowgli. Então acho que a gente consegue ver pelos e texturas que realmente estão convincentes. Thanks, I've seen it. Isso sem contar uma cena em que um bando de animais invadem as ruas destruindo tudo pela frente, dá pra você perceber a diferença entre a camada dos carros e os modelos 3D. Mesmo assim, o filme consegue ser melhor que muitos filmes atuais, aqui da nossa lista, por ter misturado computação gráfica com animatronics, deixando as cenas fluídas. Então assim, é o melhor dos piores, palmas pra ele aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo mais falar, Roland, eu tô falando depois, essa quarentena não me fez bem, eu fico muito tempo quieto. Quando eu vou falar, cara, eu tô errando as palavras. Bom, espero que vocês tenham gostado de tal produto que apresentamos-lhes. Tia. Muito bonito, Bruno, o seu vocabulário. Largaste o controle? Largai-vos. Largai-vos o controle e viestes ao YouTube. E eu repudio e repilo isso, com toda a veemência da minha força interior e do meu coração.